Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje eu gostaria de continuar a nossa conversa a respeito de sistemas lineares, fazendo uma relação entre sistemas lineares e matrizes. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você faça o famoso cucocô, ou seja, curte, isso é, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora, porque senão você já vai esquecer. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para falar o que você achou desse vídeo, se ficou alguma dúvida, se você tem algum exercício que você gostaria que fosse feito para que eu possa me organizar. E se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos e seus contatos, porque assim você vai estar auxiliando no crescimento deste canal. Além disso, eu vou pedir para que você clique no sininho para se inscrever e ative as notificações. Assim, toda vez que sair um vídeo novo neste canal, seja tratando da matemática de maneira mais ampla, nas mais diversas áreas de conhecimento, ou ainda aulas de conteúdos matemáticos específicos, você será imediatamente avisado e manterá-se informado. O objetivo desse vídeo é continuar a nossa conversa que iniciamos ao tratar de espaços vetoriais. Veja que o objetivo é associar espaços vetoriais com sistemas lineares e verificar o que isso tem a ver com matrizes. Para isso, nós começaremos falando um pouquinho a respeito de sistemas lineares. Sistemas lineares são estudados desde a antiguidade. Por exemplo, se eu considero esse sistema 2×2 dado por x mais y igual a 36 e x menos y igual a 2, na realidade o que nós estamos buscando são dois números reais cuja soma dá 36 e a diferença dá 2. Em particular, esse sistema tem uma solução, a saber, 19 e 17. Se eu somo 19 com 17 dá 36 e quando eu faço a diferença disso, dá 2. Sistemas como acima eram estudados pelos babilônios no ano 1800 a.C. e resolvidos por um método que nós chamamos de eliminação gaussiana. Nós vamos generalizar a eliminação gaussiana para sistemas lineares que têm m equações e n incógnitas, do tipo que está sendo apresentado aí, onde o A e J e o BI são elementos de um determinado corpo para I entre 1 e M e J entre 1 e N. Ou seja, a ideia é estudar sistemas de equações lineares mais amplos e verificar como podemos obter soluções para esses sistemas quando possível. O conjunto S, definido por C1, C2, Cn, ou seja, esse vetor que pertence ao espaço Rn, de maneira que ele satisfaça cada uma das equações do sistema linear, é chamado de conjunto solução do sistema, ou seja, todos os vetores que satisfazem simultaneamente as equações de um sistema linear dado compõem o conjunto solução daquele sistema. Para resolvermos um sistema linear, é preciso fazer uma sequência de transformações elementares a fim de transformá-lo em um sistema mais simples de resolver. Por transformação elementar, nós entendemos as seguintes ações. Primeiro, você troca a posição relativa de duas linhas, você troca uma equação pela soma membro a membro da própria equação com o múltiplo da outra. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte. Então imagine que eu estou lá no sistema linear, estou com a primeira linha, eu vou pegar a primeira linha e no lugar dela eu vou escrever a soma da primeira linha com duas vezes a segunda. Vou somar membro a membro e vou substituir a primeira linha por esse resultado. Ou ainda eu vou trocar uma equação por um dos seus múltiplos. Quando eu falo múltiplo, é multiplicar todas as parcelas daquela equação pelo mesmo número. Nós dizemos que dois sistemas são equivalentes se um sistema puder ser obtido a partir de outro através de uma série finita de transformações elementares. Sistemas equivalentes possuem a mesma solução e um sistema linear de destaque é o sistema homogêneo. É aquele que
todas as equações obtêm como membro independente o número 0. Ou seja, eu tenho a primeira equação igual a 0, a segunda equação igual a 0, e assim por diante até a última equação. O vetor 0, que a gente chama de vetor nulo, é o conjunto de soluções do sistema homogêneo. Em particular, se eu tenho duas soluções para aquele sistema, a soma dessas duas soluções continua sendo solução de um sistema, e o produto de uma solução por um escalar, tal qual entendemos o produto do escalar por um vetor, também é solução daquele sistema. O conjunto solução de um sistema é um espaço vetorial real, e num sistema linear nós devemos considerar alguns elementos. Por exemplo, eu vou considerar os vetores da forma AI1, AI2, AIN, BI pertencentes a Rn mais 1. Então o que eu estou considerando é, eu pego um sistema de equações lineares e considero linha a linha todos os coeficientes que acompanham as incógnitas mais o termo independente e crio vetores dessa forma. Quando eu os organizo numa tabela, nós temos então esta matriz que nós vamos chamar de matriz ampliada do sistema. Matriz, entenda-se, é uma tabela de números. Em particular, a matriz ampliada se torna com uma cara mais específica porque o termo independente é 0, então não faz muita diferença a linha independente. As matrizes, em particular, surgiram em 200 a.C. com os chineses, motivados pelo interesse em resolver sistemas lineares com mais de 4 equações. No capítulo 8 do livro Jiuzhang Xuanshu, que significa 9 capítulos sobre a arte matemática, fica estabelecido o procedimento de escalonamento, que é o que a gente chama atualmente de eliminação gaussiana, para resolver sistemas lineares. Porém, os chineses só resolviam sistemas com o mesmo número de equações incógnitas, ou seja, um sistema que tinha 2 equações e 2 incógnitas, 3 equações e 3 incógnitas, e assim por diante. Só que eles não sabiam explicar por que esses sistemas, em particular, produziam sempre uma solução única. Ou, se eles sabiam, não registraram. Para definir matriz do ponto de vista matemático mais formal, nós fazemos a seguinte definição. Eu pego dois números m e n, esses números são naturais não nulos, e aí nós vamos definir uma matriz real de ordem m por n, ou simplesmente matriz m por n, a gente escreve então m por n com aquele x no meio, como uma tabela formada por elementos reais distribuídos em m linhas e n colunas. Os elementos são chamados de entradas da raiz. Por exemplo, a matriz que só tem o número 3 ali é uma matriz 1 por 1, porque tem uma linha e uma coluna. A matriz 2, 1, 0, menos 1, menos 2, 4 é uma matriz 2 por 3, porque tem 2 linhas e 3 colunas. E para indicarmos o termo de uma matriz A, os elementos da matriz A, nós podemos indicar por A e J com A maiúsculo, se referindo ao nome que nós damos a essa tabela, ou A e J com A minúsculo, onde aqueles índices I e J indicam, respectivamente, a linha e a coluna nas quais o elemento se encontra. Portanto, nós temos uma outra forma de fazer uma representação matricial. Então, perceba, o A11, eu estou dizendo, é o elemento da matriz A, que está na primeira linha e na primeira coluna. Quando eu falo A2N, é o elemento da matriz A, que está na segunda linha, na coluna N, e assim por diante. Há ainda uma outra forma de denotar matriz, é através do A e J M por N em colchetes, ou simplesmente A e J em colchetes, quando nós já conhecemos a ordem da matriz com a qual nós estamos trabalhando. O conjunto MN é o conjunto formado por todas as matrizes de ordem M por N. Uma matriz 1 por N é chamada de matriz linha, porque só tem uma única linha. A matriz M por 1 é chamada de matriz coluna, porque só tem uma coluna. A matriz
n por n é chamada matriz quadrada de ordem n. Ou seja, uma matriz que o número de colunas e o número de linhas é o mesmo, é chamada de matriz quadrada de ordem n. Se eu tenho uma matriz A quadrada de ordem n, as entradas A e I formam a diagonal principal de A. Então, como vocês podem observar nessa matriz que está apresentada, os termos que são A11, A22, A33, A44 e assim por diante até ANN são os termos que formam a diagonal principal dessa matriz. Em particular, se eu tenho uma matriz quadrada de ordem n, em que os únicos elementos não nulos estão na diagonal principal, então nós chamamos essa matriz de matriz agora. Se eu tenho uma matriz diagonal de ordem n, cujos elementos da diagonal principal são todos iguais a 1, aí neste caso, além de ser diagonal, eu vou dizer que essa matriz é uma matriz identidade de ordem n, e a gente indica por IN ou simplesmente por I. Uma matriz triangular superior de ordem n é uma matriz quadrada, cujos elementos que estão abaixo da diagonal principal são iguais a 0. E se por acaso ela tiver essa característica somente para os elementos acima da diagonal principal, aí nós vamos chamá-la de matriz triangular inferior. E se todos os elementos da matriz forem iguais a 0, então a gente tem aquilo que nós chamamos de matriz nula. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho de sistemas lineares, então eles foram apresentados, e também apresentamos matrizes. Eu me despeço aqui, até a próxima.